Olá você, seja muito bem-vindo a mais cantada lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema o sacerdócio de Melquisedeque. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, segunda-feira tem como tema o sacerdócio de Melquisedeque. Hoje nós vamos conversar sobre um dos pontos que nós destacamos ontem, que nós estudaríamos esta semana. Então, se por acaso você não assistiu o comentário de ontem, clica no card que está aparecendo aqui em cima para você ir lá assistir o comentário de ontem. Aí você volta no vídeo de hoje para você entender. Maravilha? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade, a origem e o propósito do sacerdócio de Cristo. Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, nós precisamos entender primeiro qual que era a intenção, como que era feito, designado o sacerdote na terra. Vamos lá. Qual que era a função do sacerdote? O sacerdote tinha a função de ser o intermediador do povo, né? Fazia aquele sacrifício diário do cordeirinho e de alguns outros animais para a remissão dos pecados. Então, o israelita entrava, fazia o sacrifício do cordeiro, e aí o sacerdote levava a carne para o altar de holocausto e o sangue para dentro do santuário. Para quê? Para fazer a intercessão entre o pecador e Deus. Meio que tirar esse abismo que existe ali, né? Só que uma coisa que é importante, eles tinham algumas características que eram necessárias para este serviço como sacerdote. E qual era essa função? Quais eram essas características para desempenhar bem o papel de sacerdote? Primeira coisa, eles precisavam ser misericordiosos e compreender a fraqueza humana. Por quê? Se eles são intermediadores, se eles fazem a mediação entre o ser humano, eles precisam entender o que o ser humano passa. E também, um outro ponto que era necessário é que eles eram escolhidos dentre os homens, eles eram escolhidos da linhagem de Levi, né? Os levitas eram escolhidos ali, os sacerdotes vinham desta linhagem, principalmente da linhagem de Arão. E por que isso é importante? Porque quando nós olhamos para o ministério de Cristo como sacerdote, nós vemos que essas funções, essas características são cumpridas no ministério de Cristo. De que forma? Por exemplo, o primeiro passo, que ele tem que ser misericordioso, porque ele precisa compreender a fraqueza humana. Quando Cristo se fez homem e veio à terra, ele entendeu o que você passa e o que eu passo. Então ele consegue ser o nosso mediador em excelência, porque ele sabe como que é ser tentado. Cristo sabe de que forma Satanás atua no nosso ser para fazer nós cairmos em tentação. Por isso que ele consegue ser esse intermediador. Ele consegue entender o meu sofrimento, ele consegue entender o seu sofrimento. Agora, em quesito da escolha da linhagem, que aqui nós temos uma diferenciação importante. Como assim, Ismael? Vamos lá. Quando eu disse que a linhagem, ele era escolhido dentro da linhagem de Davi, o sacerdote precisava vir da linhagem de Davi, e ele é escolhido dentre os homens, era uma regra dada por Deus. Só que, primeiro ponto, Jesus ele não foi escolhido. Vai ser você. Não, ele se voluntariou. Pai, eu vou lá, vou morrer pelo ser humano. Então foi uma escolha voluntária dele. Foi uma escolha dele, ele escolheu fazer isso. E uma outra coisa também, que quando se fala desta linhagem, é que Cristo não vem da linhagem de Levi, e sim da linhagem de Judá. Mas isso nós vamos conversar um pouquinho mais pra frente. Num outro dia da lição dessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma outra coisa importante também a se citar sobre o ministério do sacerdote é que o sacerdote também era um pecador. Então ele precisava fazer o sacrifício por ele. Ele precisava lá e fazer o sacrifício porque ele pecava. Ele também era um pecador. E Cristo não teve necessidade de pagar pelo próprio pecado, porque Cristo não pagou. Cristo pagou pelos nossos pecados. Como Cristo não pecou, ele não pagou pelo seu pecado. Compreende? Então Cristo, como o Cordeiro perfeito, como aquele que veio sem pecado, aquele que viveu na terra sem pecados, ele não precisou
pagar o próprio pecado. Não, ele pagou o seu pecado, ele pagou o meu pecado. Agora, uma outra coisa interessante sobre o sacerdócio de Cristo, quando nós fazemos uma linkagem entre algo que a Bíblia cita apontando para Cristo, que nós chamamos isso de tipo e antítipo. Tipo é uma coisa, é uma simbologia que aponta para algo maior. Então, o sacerdote, ele era um tipo de Cristo. Ele era uma simbologia, uma coisa figurativa de algo muito maior, do antítipo, que é Jesus Cristo. E nós conversamos também em algumas lições que existem personagens que também eram tipos de Cristo, ou seja, a vida dele mostrava, apontada certos aspectos da vida de Jesus. Nós vimos, por exemplo, Moisés. Moisés foi um tipo de Cristo. E um outro tipo de Cristo que é citado por Paulo, pelo autor de Hebreus, aqui no livro de Hebreus, é Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi um rei e ele também era sacerdote de Deus. E uma coisa que é interessante é que Paulo faz essa comparação entre Melquisedeque e Jesus. Aonde que ele faz essa comparação? Se você pegar o livro de Hebreus e for ali no capítulo 7 e você ler o verso 15 ao 17, vem dizendo o seguinte: o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos lá. Como assim ele vem dizendo, mostrando essa característica? Se você voltar aqui no verso 3 de Hebreus, você vai ler o seguinte, sobre Melquisedeque: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Como assim? Melquisedeque, se você olhar lá em Gênesis capítulo 14, de 18 a 20, vem mostrando, citando Melquisedeque, e não é citado a genealogia de Melquisedeque, não fala sobre o pai, não fala sobre a mãe, não fala sobre a linhagem de Melquisedeque, e também não fala sobre o nascimento de Melquisedeque, nem da morte de Melquisedeque. Ou seja, isso aqui é um buraco, isso aqui é o silêncio bíblico que a gente chama. É um momento onde a Bíblia ela não cita alguns aspectos por decisão de Deus ou por decisão de inspiração divina. Como assim? Às vezes Deus não mostra para o autor algo, ou Deus fala para que aquilo não seja mostrado. E essas características entre Melquisedeque e Jesus, elas são tão parecidas que algumas pessoas olham para Melquisedeque e distorcem um pouco o entendimento. De que forma? Alguns acreditam que Melquisedeque ele era Jesus aparecendo no tempo de Abraão, a forma que Jesus aparecia como este rei Melquisedeque. Só que o primeiro ponto, como nós lemos, é que Melquisedeque ele é semelhante ao Filho de Deus. Se algo é semelhante, quer dizer que ela não é igual. Se não é igual, então não faz sentido. Então é algo que referencia, ou seja, o tipo, como eu tinha dito, a vida dele apontava para a vida de Jesus, mas ele não era Jesus. E um outro ponto destacado também que traz essa ideia sobre o sacerdócio de Melquisedeque é o que o Paulo, o autor, fala aqui no verso 11 de Hebreus capítulo 7. Ele diz o seguinte: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Ou seja, se Jesus fosse Melquisedeque, não teria necessidade dele voltar mais uma vez para ser o sacerdote, porque se ele seria o sacerdote, ele poderia muito bem, naquela época, já se tornar sacerdote no santuário celestial. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: Melquisedeque não é Jesus, mas a vida de Melquisedeque mostra, aponta para o ministério sacerdotal de Cristo. Esse rei sacerdote, a vida dele aponta para este ministério de Cristo.
através desse silêncio bíblico, Paulo faz esta ligação, essa conexão entre Melquisedeque e Jesus. Para quê? Para mostrar que a linhagem, o sacerdócio de Cristo pode vir, se Deus quer assim, de alguém fora da linhagem levítica. E isso nós vamos compreender um pouco mais no vídeo de amanhã. Então amanhã nós vamos entender um pouquinho mais de que forma Deus faz esta alteração da linhagem do sacerdote e por que isso é feito. Mas neste momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre esse sacerdócio de Cristo, Pai. De que forma o sacerdote na terra apontava para o sacerdócio de Cristo no santuário celestial, Pai. E também muito obrigado por nos ajudar a compreender Melquisedeque, de que forma esta vida dele apontava também para Cristo Jesus, para este ministério sacerdotal de Cristo, Pai. Que também nós possamos apontar para Jesus através da nossa vida, que nós possamos ser igual Melquisedeque, ser igual Moisés, para mostrarmos Cristo para as outras pessoas, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de oração, para você se inscrever num canal de qualidade, um canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens, nós batemos este papo aqui, esta interação, para melhor e maior crescimento espiritual seu, para a sua relação com Deus ficar cada vez melhor, ficar cada vez mais próxima de Jesus. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para quê? Para você não perder os vídeos, porque todas as vezes que os vídeos forem postados, você vai receber uma notificação. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou deste conteúdo e para o YouTube também compreender que este vídeo aqui é bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. E você também pode fazer a sua recomendação particular compartilhando este vídeo. Você clicar ali para compartilhar, coloca no seu status, no seu story, no seu Facebook, nos seus grupos aí do Telegram, WhatsApp, enfim, para que as pessoas conheçam a mensagem e também sejam tocadas pelo Espírito Santo. E também, se por acaso você não está entendendo alguma coisa, faça parte dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp. Os links estão na descrição do vídeo, vai lá, dá uma olhada. Você vai ir lá para o nosso grupo, onde nós conversamos, tiramos as dúvidas, fazemos pedidos de oração, temos alguns outros conteúdos lá. E clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens, com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!